Diz a palavra de Deus: Naamã é curado da lepra. Isso é o texto, o tópico aqui do texto, né? Verso de número 1 diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Diga comigo: era um grande homem. Repita comigo: diante do seu senhor, e de muito respeito. Diga comigo: e de muito respeito. Porque o Senhor por ele dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Diga: varão, homem valoroso, porém leproso. Amém? Somente até aqui, eu não vou ler tudo, podeis assentar em nome de Jesus, já oramos, no final oraremos novamente. Quando eu leio este capítulo, onde relata aqui, em suma, a história da vida deste homem, o rei ou o chefe, né, do exército do rei da Síria, como foi dito aqui, lido já nesta noite, eu pude perceber, primeiramente, Naamã no hebraico significa agradável. Quem era Naamã? Naamã, ele era o neto de Benjamim, que era também comandante do exército de Ben-Hadad. E aqui nesse texto você vai ver que o profeta Eliseu, ele foi bem recepcionado quando ele chega depois ali em Damasco, na cidade daquele rei Ben-Hadad, né? Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá na frente que Cristo também ele cita ou citou a cura de Naamã. E aqui eu vejo, meus amados, a primeira coisa que eu vejo nesse texto foi um vitorioso, como nós lemos aqui. Ele era um homem que lutava, era um homem que estava sempre ali à frente do exército. E para a pessoa ser um chefe de exército, ela tem que ser boa, né, irmãos? Não pode ser aquela pessoa medrosa, não pode ser aquela pessoa tímida, não pode ser aquela pessoa que tem medo de tudo e de todos, porque afinal ele era chefe de um exército. E quando se fala de um exército, está falando de uma turma muito grande, de homens, soldados, pessoas que precisam ser bem liderados. Tem que ter alguém de muita autoridade, de muita sabedoria, de muito respeito, como diz aqui o texto. Mas só que tinha uma coisa: este homem, porém, aqui existe um porém, ele era leproso. E lepra, nós entendemos que na palavra de Deus também ela é um símbolo do pecado, sim ou não? É o símbolo do pecado. Quantas das vezes a lepra maligna, que é o pecado, ela tem matado tantas pessoas? Quando não mata, deixa a pessoa debilitada. Quando não mata, deixa a pessoa deficiente. Quando não mata, deixa a pessoa sem poder até de se locomover. No sentido espiritual é assim que acontece. Às vezes a pessoa está com lepra, ela está tão afundada no pecado, que ela não tem força nem sequer de tirar o pé do chão para um passo, até mesmo para o Senhor Jesus, aquele que é digno de perdoar todo o pecado. Você pode dar glória a Deus essa noite? E diz a Bíblia que ele foi um exército, ou foi um comandante do exército, foi vitorioso, porém estava leproso. O verso 1 já lemos, fala exatamente da lepra. Segunda coisa que eu vejo dentro desse texto: rico, bem-sucedido e conceituado diante do rei, como também acabamos de ler aqui no verso de número 1. E a terceira coisa, ele era leproso, como eu já disse, né? Quarta coisa que eu vejo dentro desse texto: foi um homem que procurava. Vamos lá, verso de número 4 e 5, diz assim: então, no mesmo texto do capítulo 5, então entrou Naamã e o notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. Quando eu leio esse versos de número 4, aqui a palavra diz que ele procurava,
ele era um homem que procurava. Eu imagino aquele homem enfermo, com aquela doença, a dificuldade que ele não tinha, do dia a dia, irmãos, porque lepra é uma coisa terrível. Quando você lê ali no livro de Jó, a Bíblia nos fala daquele homem, que era diferente desse, né? Mas era um homem íntegro, um homem que temia a Deus, diz a Bíblia, e que se desviava do mal. Porém um dia, Deus, em uma daquelas reuniões lá, né? Satanás chega para Deus e diz: olha lá, está vendo teu servo Jó? Ele teme a ti, e aí? Tu cobras ele de bênção? Deus fala: não, pode deixar comigo. Aí Deus vai, permite que Satanás tocasse, tirasse algumas coisas de Jó, só não tocasse na alma, na vida dele definitivamente, mas que tirasse alguns bens dele. Por exemplo, tirasse seus filhos, tirasse seus animais, tirasse várias coisas dele. E a história nos diz lá que Jó, ele chega numa situação que ele perde tudo, e a sua esposa, diz ainda a Bíblia, que ela chega e diz para ele: por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Aí muitas das vezes nós queremos falar: puxa vida, né? Mas aquela mulher não devia ter feito aquilo. Mas irmão e irmãs que aqui estão, se você estivesse na pele dela, o que você falaria para Jó também naquele dia, né? Então muitas das vezes é fácil nós chegarmos e dizer: ela blasfemou, ela falou, mas ela estava realmente passando por uma dificuldade. Mas Deus foi com aquele homem. Deus, diz a Bíblia, que Deus, ele teve misericórdia de Jó e deu tudo para ele depois em dobro. Depois que ele passou por aquela situação, que lá teve um momento que veio aquela enfermidade no corpo dele, era uma lepra tão terrível, que caía pedaços da carne, da pele dele, coçava tanto aquilo que ele tinha que pegar um caco de telha para se coçar, de tão grande que era a prova e a tristeza e a enfermidade que ali o assolava. E diz a Bíblia que Deus o libertou, Deus curou, Deus deu tudo em dobro para ele, toda a sua riqueza Deus deu em dobro, e a ele passou a ter tudo aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele permaneceu fiel na presença de Deus, em nenhum momento ele redou o pé. E aí, olhando aqui para esse texto da palavra de Deus aqui, Naamã era um homem que procurava. Segunda coisa, desprezou a mensagem do profeta. Verso de número 10 ao 12, eu vou correr um pouquinho por causa do horário. 10 ao 12 diz assim, ó: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Então nesse texto, amados, eu vejo aqui o profeta, ele começa a orientar Naamã como é que ele deveria fazer. Só que na vida desse homem eu vejo ali um coração soberbo, um coração orgulhoso. Era um homem que ele queria as coisas do jeito dele, né? Era um homem que ele queria fazer que as coisas acontecessem da maneira dele. Ele queria que as coisas fluíssem, mas do jeito dele. E a palavra diz aqui muito claro: porém Naamã muito se indignou-se e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele fica todo indignado, porque ele pensou que o profeta ia chegar ali, pôr a mão sobre ele, curar ele, fazer do jeito que ele queria, mas não era. O profeta estava dizendo para ele: olha, vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um lugar de águas barrentas, era um lugar de água suja mesmo, né? Mas era ali que Deus queria operar o milagre. Não era do jeito que o homem queria, não era da forma que ele queria. Então quando eu leio esse texto, meus amados, aqui, eu vejo aqui o que? Verso 10 ao 12, e o 12 diz: não são porventura, ele ainda começa a questionar, não são porventura Abana e Farfar, que era o nome de rios daquela época ali, daquele lugar, né? Rios bonitos, rios de águas límpidas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação, né? Ficou indignado, porque ele queria no melhor. Quem é que não quer, né? No mais bonito, no mais limpo, no mais cristalino. Todo mundo quer o melhor, né? Mas Deus queria trabalhar de uma forma diferente. Deus iria trabalhar de uma forma diferente na vida daquele moço, daquele homem, né? E aqui eu vejo nesse texto aqui, desses versos, falando do quê? De preparação para bênçãos, falando do Jordão, falando de 7 vezes, olha, não é uma, é 7, isso representa o quê?
uma insistência, uma persistência, vamos dizer assim, né? 7 vezes, ele poderia falar, não, vai lá e mergulha uma vez, você vai ficar curado, vai ficar limpo, purificado, tá bom, uma vez só tá bom, mas ele falou, não, é 7, sabe por quê? Porque 7 é o número da perfeição de Deus, porque em 6 dias Deus fez o mundo, no 7º descansou, diz a história, aleluia, e Deus queria fazer alguma coisa ali, especial na vida daquele homem. A segunda coisa que eu vejo dentro deste versos, de número 10 ao 11, o verso 11 ele fala da ira, fala do orgulho daquele homem, e o verso 12 fala da teimosia e da ira também daquele homem. Ele teimoso, ele queria ainda, insistia, que ele queria se banhar, ou queria mergulhar em outros rios ali, Abar, Farfana, que eram rios de água límpidas, mas não, o profeta tinha mandado avisar para ele que era para ele descer 7 vezes, era exatamente no Rio Jordão. Querido, eu fico olhando muitas das vezes, nós sofremos porque nós queremos a coisa do nosso jeito, do nosso gosto, do nosso modo, e não do modo de Deus. Muitas das vezes nós erramos, porque nós queremos as coisas daquele jeito que nós traçamos, e muitas vezes esquecemos que o plano de Deus é diferente do nosso, aleluia. Deus tem os seus planos, as suas formas, as suas maneiras de trabalhar. Aí, olhando aqui, finalmente, chegou à conclusão correta, verso de número 13 e 14, então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, ou grande coisa, porventura não a farias, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então aqueles moços, aqueles servos dele, começa a conversar com ele, dá conselhos para ele, olha meu pai, chamou ele até de pai, porventura, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Meu irmão, muitas das vezes, você sofre porque não ouve a voz do profeta de Deus. Só tome cuidado com os profetas que tem por aí, porque tem muitas profetadas, né, amados? Mas a maior profecia ainda eu fico com esta, que é a palavra de Deus. Esta é a maior profecia, e ela vem ao nosso encontro muitas das vezes não, todas as vezes que nós precisamos, ela vem ao nosso encontro, resta apenas nós entendermos, resta apenas nós assim obedecê-la, e seremos com certeza bem-sucedidos. E eu fiquei olhando aqui nesse texto, aquela moça, ela foi levada como escrava ali para Israel, e na vida, através da vida de uma simples menina, de uma simples jovem, Deus fez dela um canal de bênção para a vida daquele homem, Naamã. E muitas das vezes nós olhamos, irmãos, pessoas que trabalham no dia a dia, pessoas que às vezes estão até numa casa, onde ela é considerada ou contratada como uma empregada doméstica, onde muitas das vezes as pessoas não dão nada por ela, trata com um certo desdenho, mas não ser uma empregada doméstica não é nenhum desdenho, é uma honra, é trabalhar do suor do rosto dela, é comer do suor do rosto dela, ou dele que seja, amados. Não é porque a pessoa não tem uma profissão específica, uma profissão de conhecimento, uma profissão, como eu poderia dizer, formado em uma faculdade, uma universidade, é que quer dizer que ele tem que ser tratado com desdém. Não importa. Por mais simples que a pessoa seja, o importante é ser um servo e uma serva de Deus. E aquela moça, ela era uma serva de Deus, e ela foi ali usada para falar, para transmitir, para orientar aquela senhora. Olha, avisa para ele, fala para ele que tem um profeta, oh aleluia, Eliseu era um servo de Deus abençoado. Aí olhando ainda para o texto, dentro desse texto, o verso 13 falou aqui de conselho sábio, deram ali um conselho sábio para aquele homem. E o verso 14, o que diz o texto? Então desceu, para finalizar, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a de um menino, e ficou purificado. Sabe o que diz esse verso para nós nessa noite? Ele fala exatamente de submissão. Nós precisamos, querido, ser submissos à voz de Deus. Nós precisamos ser submissos à voz do Espírito. Agora há pouco, o grupo de louvor, os nossos jovens cantou, eu navegarei no oceano do Espírito. Olha que coisa linda, né, irmãos? Navegar no oceano do Espírito, é estar em comunhão, é estar
em afinidade com o próprio Espírito de Deus, é estar em comunhão com as coisas de Deus, é deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada em nossas vidas, agir da maneira que Ele quer. Louvado seja Deus. E aqui diz o texto da palavra de Deus, a última coisa que eu vejo, uma das coisas que eu vejo: ele seguiu a ordem e foi curado. Verso de número 14, onde nós já acabamos de ler. Seguiu a ordem e foi curado. Tudo isso por intermédio daquela jovem exemplar, jovem israelita, jovem que outrora ali foi uma escrava daquela casa, naquele lugar, mas ela foi também usada para abençoar a vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A última coisa que eu vejo dentro desse texto, para nós finalizarmos: tornou-se instrumento para a salvação do seu Senhor. Aquela menina, ela tornou-se instrumento para a salvação da vida de Naamã. Queridos, olha que diz o texto, verso de número 15: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então ali ele queria abençoar, ele queria ali dar alguma coisa, devido a toda aquela situação, mas diz a palavra de Deus que o profeta, ele não quis nada daquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que nós fazemos para o próximo, não é pensando na recompensa aqui da terra, como o pastor acabou de falar agora há pouco. A nossa vida, a minha, a tua, a nossa vida, ela tem que ser um canal de bênção para abençoar aqueles que estão à nossa volta, independente de recompensa aqui na terra ou não, independente de pagamento ou não, independente de presente ou não, independente de qualquer coisa que seja, a minha e a tua vida, ela tem que ser um canal de bênção, ela que tem que ser um instrumento para a vida daqueles que precisam. Da mesma forma que um dia Pedro e João, quando chegou ali na porta formosa do templo, onde diz o texto, Atos dos Apóstolos, ali capítulo 3, na cura daquele homem que era também coxo de nascença, ele ali tornaram instrumentos usados da mão de Deus, para abençoar a vida daquele moço, que todo dia era colocado ali à porta do templo, chamada Formosa, para pedir uma esmola. E naquele dia houve uma situação diferente. Aqueles moços vieram naquele lugar e disseram para ele, quando ele fitou os olhos dizendo, dá uma esmola, ou dá alguma coisa, pensando que ia receber alguma coisa deles, ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Tomou o coxo pelas mãos e saiu ali aquele moço andando, pulando, e entrou no templo dando glória a Deus, porque havia sido curado para a glória do Senhor. Querido e querida, eu finalizo nesta noite dizendo esta palavra para você: a minha e a tua vida tem que ser um canal de bênção. Então, uma coisa que eu posso dizer, porque eu disse que o tema da palavra era a igualdade do homem na presença de Deus, porque para Deus não existe distinção, não existe negro ou branco, não existe raça, não existe cultura, não existe função eclesiástica, não existe profissão, não existe nada. Todos somos iguais perante na presença do nosso Deus, todos somos iguais, porque no último dia, diz a Bíblia, que todo joelho todo se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Então somos todos iguais diante de Deus. Naquele dia todos irão prestar conta diante do tribunal de Deus, ali na presença do nosso Pai Celestial, amém? Esta é a palavra que eu deixo, amados, em pés em nome de Jesus. Já chegamos ao final, que o horário já não dá mais. Vamos aqui finalizar orando. Quero orar por você que está no lar agora também, que assistiu através da nossa Facebook, da internet, do YouTube, o irmão, a irmã que está assistindo ou que assistiu. Eu quero orar por você nesta noite. Você que não pôde vir nesta casa de oração, saiba que Deus está te visitando aí agora, na tua casa. Deus está visitando agora na sua família, no seu lar. Você que está passando por uma dificuldade aí na sua vida familiar, tenha certeza, Jesus, Ele conhece a sua casa, o seu coração, a sua família, todos os seus problemas.
e Ele é mestre em solucionar problemas. Oremos ao Senhor. Pai eterno, justo e maravilhoso, nesta noite, meu Deus, eu oro agradecido a Ti, ó Deus, por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite, que falamos aqui, Senhor, sobre a vida daquele homem Naamã que era leproso. Pai, eu sei que assim como o Senhor operou o milagre na vida daquele homem, o Senhor também ainda continua fazendo milagres nos últimos dias e irá fazer eternamente. Eu te peço nesta noite, ó Deus, visita agora esta vida que está no lar, este irmão, esta irmã, esta moça, este moço, esta adolescente, esta criança, meu Deus, que tem assistido esse culto nesta noite. Toma estas vidas nas tuas mãos, entra com a tua misericórdia, entra com a tua graça, entra com a tua divina revelação sobre a vida deles. Pai, mostra o teu querer, mostra para cada um deles, ó Deus, qual é a tua vontade, que não é a nossa vontade, Senhor, que prevalece, mas sim, ó Deus, a tua santa e bendita vontade que tem que prevalecer. Pai, nesta noite nós oramos em favor de cada um que aqui esteve na tua casa também. Toma os teus filhos na tua mão, e que cada um de nós, Pai, possamos ser como aquela jovem exemplar, possamos ser um canal de bênção na vida daqueles, Senhor, que estão a nosso redor, para que nós possamos ter sabedoria, humildade, autoridade e discernimento, acima de tudo, pelo teu Santo Espírito glorioso, para, Senhor, quando precisarmos orientar, ensinar, falar, aconselhar, possamos falar não palavras de nós mesmos, Pai, palavras humanas, mas acima de tudo, palavras consagradas da parte de Ti. Esta é a minha oração nesta noite, ó Pai, e o meu agradecimento em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, glórias a Deus. Obrigado, queridos, por esta oportunidade em nome de Jesus.